tema da minha pregação hoje é a influência cristã no mundo. Você vai ver a importância desta parábola. Diz assim a palavra do Senhor, né? A parábola sobre o grão de mostarda e o fermento. Lucas 13:18. Então ele disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. Versículo 20. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. Ele é comparável a um fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Repare que, logo no versículo 18, ele começa assim, né? Então, ele disse, em algumas outras versões, está assim, olha, portanto, ele disse, já mostrando aqui, de fato, uma conexão direta com aquilo que foi dito anteriormente. E você lembra aquilo que eu disse a semana passada, né? Sobre a importância da gente continuar crendo que Deus continua fazendo milagre, porque Jesus tinha acabado de fazer um milagre na vida de uma mulher que há 18 anos estava enferma. Andava encurvada por conta de sua enfermidade, que era por conta de ação demoníaca, influência maligna. Então Jesus Cristo vem, ora por ela, ela instantaneamente é curada, se levanta e sai dali curada. Essa parábola que nós lemos aqui em Lucas, você vai vê-la também em Mateus e Marcos. E ali tem até mais detalhes do que a Lucas. Lucas foi um pouquinho mais enxuto, né? Você vai ver que, por exemplo, em Mateus e em Marcos, ele fala sobre a importância, né, do grão de mostarda. Olha, é a menor das sementes e quando cresce se torna a maior das árvores. E não que Jesus tenha errado, obviamente, né? Do ponto de vista judaico, com o conhecimento daquela época, a semente de mostarda de fato era menor. Só por conta disso, né? Hoje sabemos que não é, mas naquele contexto judaico ali era. E em relação a essa parábola, há uma diversidade de interpretação. Sabe por quê? Jesus não explica. Veja, a parábola do semeador. É fácil, ele dá a parábola e dá o significado. Do joio, ele faz a mesma coisa, ele dá a parábola e depois dá o significado. Essa parábola, ele dá apenas a parábola. Dá a parábola e acaba que não explica. E por que eu digo que é importante você saber disso? Porque você vai ver diversas interpretações. Inúmeras, né? Por exemplo, Lenski, ele vai dizer que a mulher simboliza a igreja. Essa mulher aqui, né, que mistura o bolo. Então, às vezes, eles acabam fazendo umas associações assim meio estranhas. A.J.C. Morgan, ele vai dizer que o fermento é algo nocivo, por conta de todas as outras parábolas que o fermento era algo ruim. E ele, então, interpreta isso como algo ruim também. Porque ele diz, olha, isso aqui é o princípio da desintegração. E eu digo esses dois homens aqui, que são homens reformados com um ponto de vista diferente. São bons exegetas. Agora, o que tem de interpretações diferentes e que as pessoas acabam tirando de detalhes da parábola que Jesus não enfatizou. A parábola acaba quase que virando uma caixa de Pandora, sai tudo que é tipo de coisa ruim de lá de dentro. Tudo que é tipo de coisa ruim. E, por sinal, às vezes a esperança ainda está lá, né, de que alguém vai interpretar da forma correta. Por isso que eu e você, diante de passagens assim, nós devemos ser econômicos. Não devemos ficar elucubrando, imaginando, pensando nas coisas. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que essa parábola é clara, ela está falando em relação ao crescimento do reino de Deus. Ponto. O crescimento do reino de Deus em nós, de forma interna, no caso do fermento, né, ele entra em nós e nos transforma. E em relação ao grão de mostarda, do reino de Deus de forma geográfica. Porque a partir do momento que nós somos transformados, o reino de Deus também avança. Avança por quê? Porque nós estamos levando este reino onde nós fomos. E eu creio que esse é o melhor caminho e é pelo menos essa tangente aqui que eu quero pegar. Eu quero passar 2 princípios ali. O primeiro é o seguinte. Põe ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte. O crescimento externo e visível do reino de Deus. Versículo 18 e 19. Acompanha comigo novamente. Então ele disse, aqui é semelhante ao reino de Deus, e aqui o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em uma árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. Né? Fizeram ninho. É interessante, sabe por quê? A semente de mostarda, de fato, é algo minúsculo. E quando ela começa a crescer, dependendo da região, chega a 3 metros, podendo chegar até a 4. E por conta do outono ali, e em alguns lugares, ela fica um pouco mais rígida.
Então, como ela endurece, os pássaros de fato fazem abrigos ali, abrigos por conta da chuva e para se abrigar também por conta do sol. É por isso que Jesus usa essa ilustração aqui. Ele diz que o reino de Deus é justamente comparável a isso. Que o reino de Deus, ele é um abrigo, ele é uma proteção, principalmente naqueles dias de aflição, naqueles dias de angústia. É Deus a quem nós devemos procurar. É Ele quem vai ter refrigério para a nossa alma. É Ele quem vai conseguir trazer alento para seres humanos cansados, com problemas, talvez pensando inúmeras coisas e até dar cabo da própria vida. É Ele que vai trazer para mim e para você este consolo. O reino de Deus, ele começa justamente dessa forma. Como Jesus disse, de forma minúscula. Depois, se tiver oportunidade, dá um Google lá na sua casa para você ver. A minúscula. Essa questão da semente, da mostarda aqui. E veja se, historicamente, não é isso que nós vemos. Veja como começou o reino de Deus. Começou de fato minúsculo, como? Um bebê. Um bebê numa manjedoura no meio de animais. Quem poderia imaginar que ali estaria começando a religião que influenciaria todo o globo terrestre? Uma criança, um bebezinho, filho do seu Zé e da Dona Maria. Eram assim os pais de Jesus Cristo. O que eles tinham de nome em sua família? Nada. Que tem alguns nomes de família, né, que traz até uma pompa de alguém importante, né? José Maria, tadinho, não é ninguém. Mas o reino de Deus estava começando justo ali com o filho do seu Zé e da Dona Maria. O reino de Deus começou mal aos olhos dos seres humanos em relação às finanças. Que convenhamos, Jesus Cristo não tinha nenhum hospital decente para nascer. Junto com o bicho. O SUS é ruim, mas Jesus Cristo estava pior. Começou pior do que a gente. De uma família sem renome. E detalhe, o reino de Deus começa com Jesus Cristo, bebezinho ruim. Olha a vida dele. Começou mal. Eu acho que ninguém aqui nasceu no meio de animais, né? Espero que não. Mas o que aconteceu? Um nasceu no meio da roça. Começa ruim e termina pior. Lembra? Jesus Cristo, ele começa nascendo entre os bichos. E ao contrário dos coaches modernos, ele não termina bem, termina pior. Morrendo entre ladrões. Como um herege. Assim começou o reino de Deus. Veja como foi o início do ministério de Jesus Cristo. Você lembra? A Escritura vai dizer que ele faz uma convenção super partidária. Ele então reúne os homens mais inteligentes, a aristocracia da época, faz ali um teste intelectual para que ele pudesse escolher os 12 melhores homens para o acompanhar. Foi assim? Óbvio que não. O reino de Deus não começou com um teste intelectual de QI, para que ele pudesse escolher os melhores. Mas começou depois de uma noite de oração. A noite inteira. E então, ele desce o monte, escolhe 12 homens dos mais antagônicos possíveis. Ele escolhe pescadores, o que tudo indica, iletrados. Ele escolhe pessoas que tinham posições e crenças diametralmente opostas, que se chocavam. Ele escolhe alguém impulsivo como Pedro. Ele escolhe um político corrupto como Mateus e um traíra como Judas. Quem poderia imaginar que essa turma de Jesus Cristo daria certo? Quem? Ninguém. Eu vejo a história de Jesus Cristo começando seu ministério, eu já levo lá em relação a Davi. Lembra Davi quando ele estava na caverna de Adulão? Diz a Escritura que se chegaram a Davi os endividados, os amargurados, os deprimidos. A pior classe de homens chega para Davi. E diz a Escritura que Davi se faz chefe desses homens. Ah, Davi também começou ruim, hein? Você lembra quem se tornou esses homens de Davi? Esses amargurados, deprimidos, endividados. Esses homens se tornaram os valentes de Davi. Homens que diz a Escritura que tinham rosto de leão por conta da batalha. Hoje em dia, tadinho, né? A maioria tem cara, talvez, o simpuf. Mas os homens de Davi eram valentes. Diz a Escritura que eles lutavam tanto que a espada ficava fixada em suas mãos. Porque você imagina, né? Você finca a gente, atravessa a gente, finca e volta e finca. E aquele sangue escorrendo, fazendo muita força. Colava. Mas como foi o começo de Davi? Amargurados, deprimidos, endividados.
O começo de Jesus Cristo foi da mesma forma. Pessoas totalmente improváveis. Essa era a elite, a qual o Senhor Jesus Cristo escolheu para começar o seu reino. É por isso que a semente de mostarda, ela é um provérbio, né? Ela é usada de forma proverbial. Em que sentido? Começos pequenos e insignificantes, com futuros totalmente diferentes daquele começo. É por isso que ele usa a questão aqui. Tanto é que em Lucas 17, nós vamos chegar lá, Jesus Cristo, para ele exemplificar uma fé pequena, ele diz: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, mais uma vez ele dá o exemplo, vocês poderão dizer: olha, monte, saia daqui e vai para lá. A semente de mostarda, de fato, era um provérbio, né, de coisas minúsculas. E assim é a vida. Grandes rios normalmente começam com pequenas nascentes. E assim ele acaba se desenvolvendo. Então essa parábola ela vai falar desse contraste, né? E veja como essa semente de mostarda pequena, que começou lá em Belém, com um bebezinho, veja como ela tem avançado com o passar dos anos. A partir de Pentecostes, diz a Escritura que o reino de Deus começa a avançar substancialmente. A partir de Pentecostes, nós vemos que o reino de Deus começa a alcançar pobres e ricos. Pessoas que não tinham conhecimento nenhum e doutores. O reino de Deus começa a avançar e avançar e avançar. Mesmo com intimidações, porque Roma o tempo todo estava intimidando os cristãos. Mesmo com intimidações, prisões, fogueiras, o povo de Deus sendo amedrontado o tempo todo. Os discípulos de Cristo, homens e mulheres, não apenas homens. Homens e mulheres, eles preferiam morrer a blasfemar. Eles preferiam perder a vida, ver os seus parentes morrendo, do que negar aquilo que eles viram. O filho do carpinteiro morrendo numa sexta e ressurgindo no domingo. É tão interessante que esses homens e mulheres, eles preferem o martírio à apostasia. Eles preferem morrer de uma forma dolorida a se abdicarem da sua fé, se apostatarem da fé. E é tão certo que 40 anos apenas, 40 anos após a morte de Jesus Cristo, o evangelho tinha chegado em todos os grandes centros romanos da época. Todos. Apenas 40 anos. E veja se esse reino não continua avançando. Veja se esse reino não continua avançando hoje. Você vai conseguir ver uma Bíblia, ainda que não seja uma inteira dessa, né, Antigo e Novo Testamento, mas às vezes pelo menos porções do Novo Testamento. Hoje em dia, celular, né, muito mais fácil talvez. Você vai ver a Escritura nos 4 cantos deste mundo. Você vai ver essa nossa fé sendo pregada por todos os lados. Até em aldeias, que a princípio ninguém chegava. O reino de Deus tem se avançado a cada dia. E se você trazer um pouco para a nossa história, queridos, é inegável. É inegável quanto o cristianismo tem avançado. Volta aí, né? Coloca lá na época do descobrimento, lá. 22 de abril de 1522. Veja, com a primeira missa realizada aqui no Brasil, que foi no dia 26, né, 4 dias depois, Frei Henrique de Coimbra já estava começando a trazer o evangelho, de uma forma errada, nós cremos, óbvio, né? Mas dia 26 de abril de 1500 já estava sendo realizada a primeira missa aqui. Depois disso, nós vemos o padre, que também era professor, né, Anchieta, da sua forma, catequizando, até que então, de fato, 1557, eu não lembro exatamente, chegaram os primeiros missionários protestantes. De 1557 até agora, olha a proporção que o reino de Deus tem tomado. Lembre do começo. Um bebê, uma criança, um grão de mostarda. O começo foi minúsculo, extremamente minúsculo. E não tem como deixar de contar isso, né? Esse é um fato verídico. A história de um dos maiores pregadores do meio reformado. Uma vez estava tendo num vilarejo inglês, tinha uma igreja de cerca de 20 pessoas, quando lotava, 20. Uma igreja minúscula. E então, houve um dia que teve uma nevasca tão forte, que várias pessoas deixaram de ir. Não é igual aqui, né? A chuva você consegue entrar no carro e vir nevasca, você não anda. E então, por conta dessa nevasca, mais a metade da igreja não foi. Mas ainda assim foram 6 pessoas, e dentre essas 6 pessoas foi mais um visitante. 7 pessoas no total, num culto. O pastor não foi nesse dia de nevasca, não conseguiu chegar à igreja. E então o horário do culto ia passando,
E os irmãos chegaram no diácono que estava ali, né? Olha, tem que ser você mesmo, não tem ninguém para pregar, o pastor não veio, você é o mais qualificado, fale alguma coisa. Então esse diácono, ele abriu a escritura em Isaías 45, 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os habitantes da terra. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os habitantes. Ele pregou com base neste versículo a 7 pessoas, 6 membros e um visitante. E então, aquele visitante que era um jovem de 15 anos, ele, ouvindo aquela mensagem, ouvindo a boca do diácono dizendo: olha, olhai para mim, diz o Senhor, vós, e sereis salvos. Este adolescente olhou, creu naquela mensagem e o Senhor fez uma transformação na vida dele. Sabe quem era esse homem? Sabe quem era esse jovem? Charles Spurgeon. Alguns vão dizer que ele é o maior pregador depois do apóstolo Paulo. Ele é conhecido como príncipe dos pregadores, né? Eu evito usar esse título aí, porque está quase endeusando o rapaz, já quase, né? Mas, de fato, ele foi um enorme pregador. Poucos anos depois de sua conversão, se fizeram catedrais para abrigar 10 mil pessoas para ouvi-lo pregar. E como começou o ministério? Uma igrejinha com 7 pessoas, um visitante, um adolescente de 15 anos, e por conta deste adolescente ter dado ouvidos ao Evangelho, o Espírito Santo ter quebrantado seu coração, muitas e muitas pessoas foram convertidas por conta da pregação dele. Mas assim é o reino. O reino começa sempre minúsculo. E o segundo e último princípio que eu quero passar é o seguinte: o segundo princípio, o avanço do reino de Deus em nós. Versículo 20 e 21. Acompanha comigo, meus queridos, por favor. Disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. E é interessante que a forma que Jesus usa aqui, né, de introdução, é a mesma dos versículos anteriores. Então, o que dá a entender é isso mesmo, né? Olha, ele usou esse par de analogias, de comparações, para dizer basicamente a mesma coisa. E como eu disse, alguns vão dizer isso, né, que a primeira parte refere-se ao avanço do reino de Deus de forma geográfica, e aqui ele está falando de uma forma um pouco mais específica, de Deus transformando a nós, do reino de Deus agindo primeiro em nossas vidas. Por quê? Ora, pelo simples fato, né, o fermento ele é adicionado de forma externa, e depois dele ser adicionado de forma externa, há transformação na massa. E assim acontece, né? Não somos nós que achamos a Deus. É Deus quem nos encontra. Não somos nós que achamos o Espírito Santo, é Ele que vem habitar em nós. E depois que essa transformação acontece, que o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, o que acontece é que uma transformação paulatina acontece. Vai dando início. Eu não estou dizendo que todos são transformados no mesmo tempo, óbvio que não, né? Sabemos que há diferenças, assim como naturalmente há. Assim como nós vemos crianças que se desenvolvem com a mesma idade, alguns crescem mais, outros crescem menos, em relação ao Evangelho também, mas é de suma importância que haja mudança, que haja crescimento, que haja avanço. O Evangelho, quando ele entra de fato nos nossos corações, não tem para onde fugir. Toda a nossa vida é transformada. Algumas partes somos um pouco mais reticentes, é verdade? Mas quando Deus entra em nossas vidas, toda a nossa vida é transformada. Lembrando, qual que é o grande propósito nosso nessa vida? Nosso propósito é glorificar o Senhor. Nós estamos aqui para glorificá-lo em tudo que fizermos, não apenas em dias de culto como esse. Porque você pode pensar assim, né? Olha, eu estou indo lá para quê? Para engrandecer o nome do Senhor no dia de domingo. Joia, é um pensamento correto. Mas quem disse que você não tem que fazer isso na segunda-feira no seu trabalho? Que você não tem que fazer isso cuidando da sua casa, passando a roupa do seu marido, fazendo compra, dirigindo? A nossa vida deve ser para o Senhor. Tudo, o culto, o trabalho, o esporte, o nosso lazer. Você sabia que no seu lazer você não deixa de ser filho de Deus na hora do lazer? Por isso você não pode perder a cabeça na hora do lazer, porque você continua sendo filho de Deus ali. E assim nós continuamos. O Breve Catecismo de Westminster,
ele tem uma série de perguntas, né? E a primeira pergunta é a seguinte: qual o fim principal do homem? Qual o fim no sentido de finalidade? Qual que é a finalidade do homem? E a resposta é a seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A finalidade da nossa existência é glorificar o Senhor. É tão certo que Abraham Kuyper ele vai dizer assim: não há 1 cm² deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Não, não há. Não há 1 cm² de todo esse mundo que Deus não possa dizer assim, isso daqui também é meu. E se tudo que nós temos é do Senhor, nós devemos glorificar o nome dele em tudo. Assim o Senhor nos chamou, assim é a ordenança do Senhor para mim e para você. E é por isso que a ilustração do fermento é basicamente essa mesmo, né? Olha, é um pouco de fermento ali, então aquilo vai se expandindo, se expandindo e se expandindo. E nós vemos essa mudança em nós, e vemos essa mudança também ao redor de nós. Quando essa mudança acontece de forma genuína em nossas vidas, nós vamos impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Não fazemos para aparecer de forma nenhuma, óbvio, né? Mas o reino de Deus vai avançando por conta da mudança que Deus faz primeiro em mim e você. E toda vez que este fermento, que essa fé, que esses princípios cristãos são vividos de forma genuína, meu irmão, você não tem noção o impacto que ele causa nas nossas vidas, na vida das pessoas que nos circundam, na vida da sociedade em geral. É tão certo, eu coloquei a frase ali do historiador Alvin Schmidt. Alvin Schmidt ele vai dizer assim: a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, abandono de crianças e o aborto no Império Romano. Esse historiador ele vai dizer que antes da fé cristã chegar ali no Império Romano, aconteciam algumas coisas absurdas. Quantos aqui já assistiram o filme dos 300? Já assistiu lá? Esparta! Ali no Império Romano, de fato, acontecia daquele jeito. Se nascesse uma criança com algum defeito, qualquer que seja, um olho meio virado, uma perna mais curta que a outra, um meio corcunda, acho que lá no filme 300 tem um corcundinha, né? Aquele que quer participar do exército e não consegue. Sabe o que os romanos faziam? Quando nascia uma criança com algum tipo de anomalia, eles deixavam ao relento para morrer. Porque eles só aceitavam pessoas perfeitas. Mas Alvin Schmidt vai dizer que, por conta da fé cristã, esse tipo de coisa, abandono de criança, aborto, infanticídio, era isso que acontecia. Essas coisas foram acabando gradativamente. A influência cristã, ela ajudou, e muito, a combater o fim da escravidão. Essa foi a história de William Wilberforce. William Wilberforce, ele, durante algum tempo da sua vida, ele teve dúvidas entre ser pastor ou ser político. E ele ficou nessa dicotomia até que ele falou, não, olha, acho que Deus me chamou para ser político e não pastor. E ele, de fato, como político, foi um instrumento usado por Deus para a abolição da escravatura. Cristão. Por conta de quê? Por conta dos princípios de que em Cristo, não há o escravo nem o livre, em Cristo somos todos iguais. E então, por conta disso, ele batalhou por essa causa. Se você ler um pouco de história e estudar de fato história, você vai ver que os 3 maiores documentos do mundo tiveram influência cristã. Pesquise sobre a Carta Magna da Inglaterra, maciçamente influenciada pela fé cristã. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição Americana. Meu irmão, a Constituição Americana, qualquer um consegue ler, que é bem rápido, né? Ela é bem curtinha, não tem comparação com a nossa, né? A nossa, além de ser enorme, tem um monte de PECs, de projeto de emenda ali. Mas além de ser uma Constituição curta, você vê os versículos bíblicos quase que transcritos ali. Será que é por conta disso que o povo americano são os mais prósperos de todo o globo? Porque eles levaram a mensagem do cristianismo a sério? Daniel Eleazar, ele vai dizer que a estrada da democracia moderna começou com a reforma protestante. A estrada da democracia moderna começou como? Com a reforma. Com a reforma protestante, ali nós vemos Lutero dizendo de forma clara, né? Não são só apenas os sacerdotes que glorificam a Deus. Todos nós somos chamados para glorificar a Deus. Não é apenas o serviço ministerial que é algo para o Senhor, mas o seu trabalho como carpinteiro, como sapateiro, como eletricista, como pedreiro, como doutor, não importa. Todo o nosso trabalho foi feito para glorificar o Senhor. E se nós entendemos isso, se o Espírito Santo entra em nossas vidas, como este fermento, e nós somos de fato transformados,
Você vai aprendendo a Escritura, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai crescendo no conhecimento do Senhor. Você vai ver que é impossível, por exemplo, um cristão ser a favor do roubo. Eu sei que a favor do roubo ninguém é, né? Espero, pelo menos cristãos. Não se é. Mas quantos aqui já ouviram falar de reforma agrária? Já? Já, né? Eu, durante anos e anos e anos, eu fui enganado, porque reforma agrária é um eufemismo para roubo. O que seria reforma agrária? É mais ou menos o seguinte. O Henrique está lá, ele tem a casa dele, e tem um terreno que ele comprou do lado. Ele não sabe o que ele vai fazer agora, né? Não, comprei o terreno aqui, daqui uns 10, 15 anos, eu penso que eu vou fazer, tem as crianças crescendo aí. Reforma agrária é nada mais, nada menos que o roubo institucionalizado. O Estado chega, o MST, melhor dizendo, né? O MST chega e diz que aquela terra é uma terra improdutiva. E eles fazem o quê? Confiscam. É roubo. Como um cristão vai ser de acordo com isso? Ah, mas o terreno está parado. Não interessa, é dele, ele comprou, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser deixar para os filhos, para os netos, o problema é dele. Se ele quiser deixar junto... mato tem que cortar, né? Não tem como, o Rony está falando para mim, né? Prefeitura cobra, cortar mato. Mas não interessa, é seu. Então um cristão, quando ele vai sendo transformado por Deus, ele não vai ser a favor de roubo institucionalizado. Ele não vai ser a favor de assassinato de crianças via aborto. Você percebeu que há políticas hoje em relação ao aborto? Então, há pessoas que se dizem cristãos e apoiam partidos que têm causas como essa. São a favor do aborto. Você percebe que não dá para juntar essas duas coisas? Cristianismo junto com aborto. Como assim? A Escritura vai falar sobre um episódio onde a mãe de Jesus estava grávida e então ela chega diante da sua prima Isabel. E no ventre, né, ali as crianças já demonstram um certo afeto. E como assim? Até 3 meses pode matar. Essas coisas não tem como andar junto. Então o cristão, ele vai ser contra a escravidão, ele vai ser contra o aborto, ele vai ser contra o roubo, ele vai ser contra tudo que é tipo de crime, vai ser contra a corrupção. Óbvio que ele vai ser contra. O cristão, de fato, será alguém verdadeiramente honesto por natureza. Por quê? Porque esta medida de fermento chamada Espírito Santo entrou na vida dele. E quando ela entra em nossa vida, nós somos transformados. Ainda que não fazemos para aparecer, como eu disse. Mas somos transformados de glória em glória. E veja se não é assim. Muitos pensam que o cristão, ele faz algumas coisas e ele evangeliza em outras horas. Uma coisa é o trabalho, outra coisa é o evangelismo. Não é assim. Ele não faz tudo a parte do evangelismo. A sua vida é basicamente um evangelismo por onde ele está. Mesmo sem dizer palavras, mesmo sem abrir uma escritura, mesmo sem pessoas sentadas, você, através do seu comportamento, do modo que você fala, das roupas que você veste, de como você se comporta, de como você se sujeita aos pais, de como você, esposa, se sujeita ao marido, de como você, marido, trata a sua esposa. Você está evangelizando. Você está levando o evangelho através das suas atitudes. E vê se não é verdade, né? Essa semana aconteceu um fato muito interessante que o irmão me contava, porque, infelizmente, muitas pessoas dizem assim, né? Eles querem fracionar o cristianismo. Uma coisa somos nós aqui, né? Culto de domingo. Então, a roupinha precisa ser decente, né? Não pode parecer barriguinha. Não pode ser nada, né? Embalada a vácuo, porque vou à igreja. Mas segunda-feira no trabalho é outra coisa, né, pastor? Ah, não, daí é uma coisa é a vida aqui, outra coisa é a vida lá. Eles pensam que há 2 vidas, não há. Como eu disse, nós somos cristãos no culto de domingo, no trabalho na segunda, na praia no sábado e no futebol domingo de manhã. Continuamos sendo cristãos. Não há essa separação. E eu estava na casa do irmão Edivaldo essa semana e eu acho que o Edivaldo tinha que ganhar até um aumento, né? Porque ele está sendo pedreiro e psicólogo muitas vezes. Ele falando para mim que ele estava trabalhando uma parte lá que era externa, né, fazendo a obra lá. E então tem o fulano que está atribulado e precisa fazer o quê? Precisa desabafar, contar para alguém. Vai para quem? Para o pedreiro. Eu fui que atrapalha o serviço lá, né? Estava não sei quanto tempo parado lá. Mas vai lá e chora, e reclama da vida e tal, e um monte de coisa. E eu não sei se foi no mesmo dia ou na mesma semana. Ele falou que também passou uma moça conhecida lá. Ele, bom dia, manda um abraço lá pro seu marido. A mulher começou a chorar já. Ai, aquele desalmado tá preso. Ai, fez um monte de coisa. Daí você pensa assim,
Por que essas coisas acontecem? É porque essa é a vida do cristão. Ele acorda de manhã, ele vai trabalhar para glorificar a Deus, ele é uma pessoa decente, ele é uma pessoa honesta. E quando as pessoas que não conhecem Jesus Cristo estão aflitas, via de regra, quem ela procura são essas pessoas, que às vezes estão numa obra, virando concreto, mas por conta de constantemente ver, olha, ele acorda cedo, vai trabalhar, passa com a esposa, vai com os filhos, solta pipa, volta com os filhos do futebol, as pessoas veem. E isso também é o avanço do reino de Deus. E é assim que eu e você devemos também ser usados por Deus. E somos, ainda que você não queira. Ou você é o testemunho positivo, né? Ou o contrário, né? Pelo amor de Deus, não vai envergonhar. Não, de Deus, nem da igreja, né? Igual uma vez, eu lembro, eu estava com pressa. Estava com pressa esse dia, dirigindo. E não dá certo, né? Semana tomei a multa, R$300. Passei, semáforo vermelho, não vi. Sabe quando você está no amarelinho ali, você vai que dá, não deu, já era. E nós temos que tomar cuidado para não envergonhar o nome do Senhor, porque eu lembro uma vez eu estava levando a minha esposa, acho que na casa da Maria Laura, e eu lembro que eu estava com uma pressa danada e estava um monte de carro tudo parado, né? Falei, cara, não dá, eu tenho que ir rápido, eu tinha compromisso, né? E tinha um pedaço que era contramão, assim, que podia ir, né? Não podia, melhor dizendo, né? Não podia. Só que o que eu pensei? Falei, Deus perdoa, né? 200 metros na contramão só, não é possível, né? Eu lembro que eu peguei um pedacinho rápido na contramão ali, e tal bendito adesivinho, né? Igreja, né? Esse carro. Não só isso. Estava na hora da nossa programação na rádio. Eu dei uma entrada rapidinho, fulano acho que viu o adesivo do carro, conheci meu carro, deu uma pisada. Rapaz, pastor, estou ouvindo o senhor na rádio aqui agora, ó. E todo mundo parado e eu na contramão, bonitão lá. Falei, nossa, que vergonha. Você tem que tomar cuidado, né? Para você não dar um mau testemunho. Porque nós somos cristãos até no trânsito. Sabe aquela ira que você tem? Meu Deus do céu, às vezes dá vontade de voar no pescoço, né? Carro de autoescola na frente, gente, quem que aguenta? 30 por hora. Lembre-se, o Senhor vê. O Senhor veio. Ainda que eu e você tenhamos um começo minúsculo, porque quando nós nos convertemos, somos crianças na fé também, né? Estamos aprendendo a engatinhar. E nós vamos mudando paulatinamente, de forma ordinária. Vamos sendo transformados. E como eu disse, ainda que alguns pareçam se desenvolver mais rápido do que outros na fé, você não deve se comparar com uma pessoa do lado, mas você deve se comparar com você no passado. Você precisa não olhar, olha, puxa vida, esse irmão aqui, né, converteu junto comigo, olha onde que ele já está. O nível de santidade, o tanto que está servindo, o tanto que está trabalhando, é notória a mudança. Não é esse tipo de comparação. Você deve olhar para você, há 6 meses atrás, daí você se pergunta, tem havido mudança em mim? Ainda que eu não sou quem eu queria ser. Eu, de fato, já não sou quem eu era? Ocorreu mudanças? É assim que acontece na minha e na sua vida também. E é necessário esse crescimento contínuo e visível. Por que é necessário esse crescimento visível também? Ora, porque Tiago vai deixar claro, a fé sem obras é morta. É necessário que você expresse a sua fé, que é algo, né, imaterial, um substantivo abstrato. Mas a fé, ela se materializa através das obras, seu comportamento. O que você faz, como você se veste, aquilo que você fala, como você trata as pessoas. A fé sem obras é morta. A Escritura vai dizer que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Em Gálatas 5:22, Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, e é necessário que esses frutos estejam em nós, que eles amadureçam a cada dia, porque se houve aquela medida de fermento, como houve dessa parábola, é necessário que toda a massa vá sendo afetada. E a diferença básica, né, já estou encerrando, do evangelho social por ensino desta parábola, é que o evangelho social hoje é aquele evangelho que ele foca apenas no exterior, né? Ele foca apenas no social, no sentido de ajudar o faminto, levar roupa para quem não tem, cortar o cabelo dos mendigos. Essas coisas devem fazer, né? Não estou dizendo que não temos que fazer. Mas se nós fazemos todas essas coisas
sem primeiro pregar o evangelho para que a pessoa possa ser transformada por dentro, ela vai ter apenas ali um banho. Vai apenas ser trocado de roupa. Não podemos negligenciar as necessidades do coração do ser humano. E nessa parábola, a mudança acontece assim, né? A mudança acontece de dentro para fora. E assim deve ser em nossas vidas. Se o Espírito Santo habita em nós, meus queridos, é de suma importância que as pessoas também reparem na mudança que houve na gente. É de suma importância que você se compare com você do passado e você veja a mudança nos seus hábitos e em tudo que você faz. Porque esse é o sinal de que nós somos transformados por Deus, estamos nessa constante mudança. O reino de Deus, ele tem avançado, né, como eu disse no começo, tem avançado no decorrer da história, por todos os lados. E basta olhar aqui para o nosso lado, né? Basta olhar para o nosso lado. Olha quantas coisas Deus tem feito na igreja. Olha quantas coisas Deus tem feito em nosso meio. Eu lembro quando nós começamos a igreja Resgatar aqui, em nossa cidade, haviam 3 casais. 3. Um homem que fumava, o outro batia na mulher e os outros 2 eram mais firminhos. Eu lembro que eu fiquei desesperado, né? Eu tinha acabado de largar o meu serviço, concursado, para vir assumir a igreja. Na hora que o meu pastor começou a falar, ó, tem esse. Meu coração já foi quase parando, né? Murchando. O que eu fui fazer? E eu lembro que toda vez que eu encontro ele, a gente lembra disso e brinca, né? E eu disse a ele assim, pastor, mas tá bom, né? E os firmes, né? Os firmes mesmo. Quando que esses vão chegar? Quem são os firmes? Ele disse assim, os firmes vão chegar. Não tem ainda, mas eles vão chegar. Eu lembro que eu fui para casa arrasado. Gente do céu, minha turma está ganhando 7 mil e eu vou fazer isso mesmo. Você pensa, óbvio que você pensa. Mas eu falei, olha, só o Senhor para ter misericórdia e graça. E hoje, né, nós vemos bastante rostos novos aqui em nossa igreja. É fruto da graça de Deus. Significa que isso tem alguma coisa a ver comigo? De forma nenhuma. Eu sei que quem tem feito essa obra é Deus, e não por causa de mim, mas apesar de mim. Eu tenho essa plena consciência, você pode ter certeza. Eu não tenho esse problema de arrogante de que, Senhor, vixe, o que eu construí lá na cidade de Pindamonhangaba, meu Deus do céu. Eu falo cada coisa que eu não sei como vocês estão aqui ainda. É misericórdia, literalmente. Às vezes acaba a pregação no carro, a minha esposa já fala, você viu o que você falou? Veio o quê? Daí ela fala, isso aqui. Ai, meu Deus. Olha, era. Vocês sabem, né, que vocês têm um pastor falho? Óbvio que sabe. Se ele não errou com vocês, vai errar. Do mesmo jeito que vocês também são falhos. Mas ainda assim, apesar das minhas e das suas falhas, nós vemos o reino de Deus avançando a cada dia. E eu falo isso agora para encerrar, não apenas para te motivar. Eu falo que eu creio de todo o meu coração. Ora, o Senhor vai fazer com que essa igreja avance muito mais do que nós avançamos até hoje. Você vai ver. Você vai ver que o Senhor, a cada dia, Ele vai acrescentar mais pessoas por conta do quê? Por conta da promessa dEle. É grande a seara do Senhor, mas são poucos trabalhadores. Clame ao dono da seara para que Ele envie trabalhadores. Ele vai acrescentar, e Ele tem acrescentado. E a igreja tem crescido e vai continuar avançando. Nós começamos aqui em uma garagem, gente, literalmente. Só tinha mais gente na igreja, porque minha família é grande, né? Então, por isso que sempre é bastante. Mas olha o que Deus tem feito. Sabe qual que é a diferença da história do avanço do reino de Deus que eu dei aqui para vocês, desde o bebezinho, passando por Frei Coimbra e tantos outros? A diferença é que essa é a história que nós sabemos que foi escrita. A história da nossa igreja, do avanço do evangelho que estamos vendo hoje, é a história que você pode fazer parte. É a história que você pode contribuir. É a história que você pode ajudar a escrever. De que forma? Fazendo da mesma forma. Fazendo como Isaías, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Precisa se trabalhar? Eu estou aqui. E que nós venhamos a ser um instrumento de bênção aonde eu e você estivermos. Que através do ferimento que foi derramado em nós possamos contagiar, seja as pessoas do nosso convívio familiar, do nosso trabalho, da nossa faculdade, da escola, onde estivermos, que as pessoas possam clamar, dizendo, me apresenta esse Deus, porque
é notório que a sua vida é diferente. E é essa vida que eu quero para mim também. Eu creio de todo o coração que essa igreja vai avançar a cada dia, porque é o Senhor que tem feito. Você acredita nisso também? Amém? Amém? Você pode ficar de pé então por um instante?